Reboots não são algo novo. É quando uma empresa decide, por exemplo, refazer um desenho, com um novo traço, uma nova abordagem e até um novo público. E os reboots não costumam ser bem vistos pela maioria dos fãs, mas não são todos tão ruins assim e eu vou tentar provar isso. Vamos lá. Claro que antes eu tenho que admitir que sim, existem reboots dos quais eu não gosto, como os das aventuras do Jack Chan, que eu curtia muito quando passava na TV Globinho, e depois recebeu um reboot meio ambicioso que é totalmente pro público muito infantil. É óbvio que eu não vou gostar, eu não sou o público-alvo. Assim também como o Drama Total, ou Ilha dos Desafios, como eu conhecia. Que o reboot tem participantes virando crianças numa creche sem a essência, com piadas de humor duvidoso e personagens detestáveis. Reboots que eu acho bons de verdade são, por exemplo, DuckTales, que atualizou muito bem a obra original. Tem também She-Ra, que também se atualizou muito bem, focando aqui nos sentimentos dos personagens, com bastante representatividade. Tartarugas Ninjas, que é maneiro demais. Scooby-Doo, que teve dezenas de versões, mas o que eu tô falando aqui é o Scooby-Doo Mistérios S.A., tá? E por último, mas não menos importante, Jovens Titãs. Calma, se você é uma das pessoas que abomina essa nova versão, não feche o vídeo ainda, tá? Eu vou tentar te mostrar o porquê das duas versões dessa história serem legais, cada uma à sua maneira. Baseado numa história de quadrinhos da DC, Jovens Titãs segue um personagem que antes era um secundário do mundo do Batman, agora liderando sua própria equipe de jovens heróis, que moram num T gigante. Isso aí eu nunca entendi. Entre esses heróis tem um meio homem, meio ciborgue bem grande, uma feiticeira mal-humorada, filha de um demônio, um alienígena gentil chamado Estelar, e o Mutano, que é um garoto verde que consegue se transformar em animais. Eu já vi pessoas descrevendo esse show como uma mistura de Batman, a série animada, e Avatar, a Lenda de Aang. E pra você que não conhece essas duas referências, a pessoa quis dizer que Jovens Titãs era muito bom. Tinha uma trama interessante, mas também usava um tempo precioso para focar nos personagens, que são afinal a alma do desenho, mas também tinha momentos meio bobões, para não ficar tudo sério o tempo todo. Jovens Titãs é um dos primeiros desenhos que eu me lembro que podia ser incrivelmente engraçado em um momento e super deprimente no momento seguinte. Uma das coisas em que o antigo é melhor que o novo é obviamente os personagens. Eles eram bem diferentes dos outros e reagiam de forma diferente para cada situação. Enquanto no novo, quando rola algo com a Estelar, por exemplo, qualquer outro titã provavelmente reagiria da mesma maneira. Eu não estou dizendo que são todos os mesmos personagens, mas uma crítica que eu tenho ao desenho é que eles, como protagonistas, podiam ter personalidades um pouquinho mais distintas. Por mais que seja um desenho de criança, os criadores não precisam ter medo de subestimar a inteligência e esperteza desse seu público. No desenho original, como eu disse, a alma são os personagens. Existem vídeos que analisam os personagens e mostram o porquê deles serem tão humanos. O Robin é o que mais parece com um personagem de quadrinho mesmo. Ele tem esse dilema de trabalhar duro para provar aos outros e a si mesmo que ele tem valor como super-herói, mesmo não tendo superpoderes, algo que foi transposto para o reboot também. A força do Robin está em como ele consegue animar e incentivar o grupo quando preciso, em momentos delicados, como você vai ver mais pra frente no vídeo. O Cyborg, por mais que seja mais de 50% robô, se mostra um dos personagens mais humanos do show. E ele tem medo de perder isso, como no episódio que um reparador de robôs quer fazer ele totalmente robótico, 100%. E ele fica aterrorizado com essa possibilidade. Um dos momentos mais tocantes do desenho é quando um garotinho mostra o braço implantado que ele tem, dizendo que ele e o Cyborg são parecidos. Também tem um momento que quando o Cyborg está se lamentando, dizendo que ele queria voltar a ser normal, a Estelar, que eu ainda vou falar mais aqui, diz a ele que ela o conheceu já sendo parte robô, então para ela, ele é normal. O Mutano é um personagem muito carismático nas duas versões da história. Ele é bem bobalhão, mas aprende e sabe também como ser sábio às vezes. Como quando ele diz que apesar de poder se transformar no maior animal do mundo, tem horas que o melhor a se fazer é ser uma tartaruguinha. Você empatiza com ele bem fácil e você quer ver ele feliz porque ele é o cara engraçado. Então quando ele quebra e fica pra baixo, isso causa um efeito bem forte na gente. E eu acho que o arco da Terra mostra muito mais sobre o Mutano. A Ravenna é quieta, inteligente e misteriosa, mas que no fundo tem conflitos mentais fortes, como ela querendo se provar como não sendo assustadora ou errada, e sim só diferente. Ela também é a filha de um demônio que quer usar ela para destruir o mundo, e para não cair nas tentações mentais dele, ela mostra a importância da meditação. No episódio, quando a Ravenna perde o controle e traumatiza aquele vilão das luzes lá, ela fica assustada consigo mesma e se isola. Para tentar animar ela, o Cyborg e o Mutano vão pro quarto dela, mas acabam sugados para essa dimensão espiritual da Ravenna e encontram as diferentes emoções dela personificadas. Jovens Titãs andou para que divertidamente pudesse correr. E a principal coisa mostrada é que ela deve aprender e conviver a controlar as emoções e não lutar contra elas. Muito menos mentir sobre elas para si mesma, porque isso só causa mais mal. Tem um episódio que literalmente o medo que a Ravenna estava reprimindo sai dela e ataca os titãs, até ela admitir que sente medo.
Isso mostra que emoções não são a fraqueza, são o que te torna humano. A Ravenna, segundo Robin, é a pessoa mais esperançosa que existe, porque ela nasceu para ser mal, mas luta contra isso e faz o que é certo dia após dia. A Estelar é a extraterrestre, a estrangeira. Ela pode acabar sendo até mais relacionável com nós humanos, ironicamente. Ela é fofa e gentil, mas tem aquele complexo de se sentir insegura e de não se sentir em casa algumas vezes. Sentir uma sensação de não pertencimento. No episódio Irmãs, a Estrela Negra é apresentada pra gente sendo a irmã mais velha da Estelar. Quando ela chega, os outros titãs ficam interessados nela e ela se enturma bem facilmente até. Então a Estelar fica com essa neura de que está sendo substituída e até decide deixar o grupo. Eventualmente a Estrela Negra se revela como uma antagonista e no fim o Robin conversa com a Estelar tirando dela essa insegurança irreal, dizendo que ninguém nunca poderá tomar o lugar dela. Em outro episódio mais pra frente, o Transformação, a Estelar passa pelo que é a puberdade do planeta dela. Então fica com medo de ser subjugada por sua aparência, algo com que eu acho que todo mundo pode se relacionar. No fim é dito que independente do que ela tenha ou seja por fora, o importante é que ela é a Estelar por dentro. E a Estelar é acima de tudo uma pessoa gentil. Nesse vídeo é citado o episódio Truck, no qual um alienígena vem para a Terra e dá o apelido do título para Estelar, Truck. Então quando o Cyborg chama ela assim, ela fica brava. Então ela explica que Truck é como uma espécie do alienígena chama a espécie da Estelar para diminuí-los como seres primitivos. E que se a Estelar revidasse de alguma forma, ela estaria só confirmando o que ele pensa. Então quando o Robin fica sabendo disso, ele não hesita nem por um segundo em parar de gostar do cara, mostrando o amor e a confiança que os titãs a esse ponto sentem um pelo outro. Em um momento o alienígena está quase morrendo, mas ele recusa a ajuda de uma mera Truck como a Estelar. Mas ela diz que se importa com a vida dele, apesar dele não se importar com a dela, e salva ele. No fim a gente acha que ele vai ter essa redenção, que ele vai ter mudado a sua mente e ficado bom, mas ele só declara que a Estelar deve ser um dos bons da raça dela. O episódio termina com a Estelar dizendo que apesar de existirem seres que vão te julgar pelas diferenças, ainda tem aquelas pessoas que não vão fazer isso e te amar independente do que você seja. E são essas pessoas que realmente importam. Olha como essa mensagem é importante pra, sei lá, criança que tá assistindo isso na época. Todos esses personagens se complementam de forma genial no show e crescem como pessoas. Como no episódio em que um boneco ventríloco vivo. Sim, é isso mesmo. E tipo, sério, alguém conhecia ele, tipo, de verdade? Por favor, tipo, se você conhecia ele, comenta aí se você é essa pessoa. Esse boneco usa seus poderes para roubar a alma dos outros e transferir para bonecos. Mas a Ravenna consegue impedir isso. No entanto, as almas dela e da Estelar ficam trocadas. Elas têm uma grande dificuldade para controlar um poder da outra porque esses poderes são escritos para serem antagônicos. A Estelar liberando os sentimentos e a Ravenna tendo que suprimir eles. Elas só conseguem quando ambas sentam e começam a conversar verdadeiramente, trocando experiências e conhecimentos sobre si. Isso é um grande desenvolvimento pessoal e em dupla. Outra parte incrível do desenho são os antagonistas. Alguns são bem qualquer coisa que querem só destruir a cidade ou os próprios titãs só por rir sim, mas existem alguns bons sim, como o Slade. Por mais que a meta dele seja matar os titãs, ele é bom em trazer o pior nos próprios titãs. Ele traz conflito e desconfiança entre os amigos e tira tudo que eles trabalharam tanto para construir. A melhor dinâmica é a que ele tem com o Robin. O Slade acha que pode usar o Robin corrompendo ele. Ele vê que ambos são muito parecidos e ele quebra o Robin, fazendo ele ficar tão determinado em impedir o Slade que acaba não confiando nem nos amigos e gritando com eles. O que faz ele virar um conceito de vilão também. Mesmo quando o Slade é derrotado, a importância dele ainda é mostrada quando o Robin ainda tem sequelas do combate, ficando acordada procurando pelo retorno do Slade. O arco da Terra também é bem impactante. Ela é a vilã que é diferente. Ela é alguém por quem você se importa de verdade, como se fosse uma das mocinhas, um dos titãs. Ela era bem insegura contra seus poderes, mas ela fala sobre isso com o Mutano. Eventualmente ela perde o controle e pede para que ele não conte a ninguém, mas ela descobre eventualmente que o Robin sabe sobre isso no fim do episódio, então ela vai embora magoada. Mas na real o Mutano não contou pro Robin, ele só deduziu e descobriu. É angustiante saber disso. O Slade então traz ela pro lado mal. Ela até se infiltra na torre em forma de T para enfraquecer os titãs, mas o Mutano quer conquistar ela de novo, mas ela percebe ser tarde demais e continua com a traição. Então o Mutano sabe disso através do Slade e é a vez dele de ir embora magoado. Então o Slade manipula a Terra mais ainda usando seus sentimentos negativos, mas ela percebe o controle dele e vai embora, matando ele, se sacrificando para salvar a cidade. Tá ouvindo isso, Zuko? Não é só você que tem um arco de redenção bom. Essa série é tão profunda que os fãs ficaram chateados demais quando foi cancelada depois de 5 temporadas. Quando a Cartoon anunciou que ia fazer um show com o nome dos Jovens Titãs, os fãs ficaram hypados só para depois se decepcionarem. O novo show foi tão
tão odiado porque os fãs esperavam pela sexta temporada do antigo, e essa série veio parecendo querer calar eles e substituir o que eles tanto amavam. Então dá até pra entender. Eles só argumentavam que esse novo show não tem profundidade e é bobo demais, o que não é uma ofensa, até porque esse é o objetivo do reboot de Jovens Titãs, é ter uma abordagem mais infantil, simples e focada na comédia. Algo legal em Jovens Titãs em Ação é que é uma série despretensiosa, nem tudo precisa ser, nem é sobre o fim do mundo ou algo assim, eles têm aventuras mais mundanas e bestas. O reboot também tem críticas sociais, por exemplo ao capitalismo e à própria política americana, e consequentemente a mundial. Em Jovens Titãs em Ação mostra muito dessa síndrome do Robin de querer ser respeitado e ser um verdadeiro líder, saindo da sombra do Batman. Os criadores do show também são extremos fãs do desenho antigo e da DC como um todo, pondo diversas referências e aparições de personagens icônicos e desconhecidos até. E as músicas também são uma adição muito boa a essa versão. Então esse novo Jovens Titãs é engraçado, tem referências a todo o universo DC e episódios criativos. É só deixar a mente aberta e aproveitar. Se esse desenho for cancelado como a maioria quer, não quer dizer que o antigo vai voltar. Então só tenta relaxar. Enfim, é isso. Minha opinião impopular é que eu gosto de Jovens Titãs em Ação. E eu espero que você que não gosta consiga achar um espaço aí no seu coração pra isso também. Sério, eu passei a gostar de Waffles por causa desse desenho e eu nunca nem comi Waffles. Eu moro no Brasil.